retomando o semestre 2020.1, na disciplina de Direito Administrativo 1, nós temos que fazer uma revisão daquelas aulas iniciais que vocês já tiveram com o professor, né? Então, o primeiro conhecimento que vocês viram foi exatamente a respeito de uma introdução sobre o direito administrativo. E nós temos que entender o seguinte, ou nós temos que retornar a esse conhecimento, né? Instituições de direito público e privado, vocês viram o que é o direito. O direito é uma ciência humana que vai cuidar das relações entre os seres humanos, das diferentes relações desenvolvidas entre os seres humanos. Então, por isso que nós falamos que o direito, ele tem, na verdade, regras de convivência, né? Ele não tem regras de vivência, e sim tem regras de convivência. Ou seja, só existe o direito se você tiver duas ou mais pessoas convivendo. E, num primeiro momento, a pessoa é levada a pensar que o direito é igual sempre. Não. O direito, ele tem uma forma de agir ou de atuar de maneira diferenciada. E o que é que se diferencia nessa forma de atuar ou de agir do direito? E aí, os próprios romanos, eles já diferenciaram o direito em relação ao direito público e ao direito privado. Qual é a diferença? A diferença no direito privado é que você tem pessoas em igualdade de situações, né? Ou seja, você tem relações de coordenação. E o que é uma relação de coordenação? É uma relação de iguais. Ou seja, nenhum tem condições de mandar no outro, porque todos os dois estão em pé de igualdade. Então, como não existe uma relação onde um prepondera, onde um domina, não existe uma relação de dominação de um indivíduo relativo ao outro, então por isso que são relações de coordenação, relações de iguais. Então, nessas relações entre iguais, o que é que se dá valor, né? Ou o que é que se acha como importante? São exatamente as vontades dos indivíduos. Porque o indivíduo, ele tem a liberdade. E aí, nessa liberdade, ele faz aquilo que está de acordo com a sua vontade. Então, por isso que nessas relações do direito privado, prevalece a vontade. Porque o indivíduo, ele tem que ser convencido para que ele possa realizar alguma coisa. Ele tem que concordar com aquela atividade que será realizada. Do outro lado, nós temos o direito público. No direito público, existe uma diferença, porque não são mais relações de coordenação, são relações de subordinação. Por que são relações de subordinação? Porque na antiguidade, nos primórdios do ser humano, o ser humano, ele foi chamado a conviver com as outras pessoas. E ele achou que essa convivência ela era muito difícil. Então, por isso que esses seres humanos, eles fizeram uma conversão. Eles fizeram um acordo, um pacto, um contrato social, né? Alguns autores até chegam a falar nesse contrato social. E aí, por essa convenção, por esse acordo, por esse contrato social, o que ficou definido foi que seria, daquele momento em diante, seria criado um ente superior para tomar conta da sociedade, para organizar, para gerenciar, para coordenar a sociedade. E aí o que acontece? Deram a esse poder, ou a essa estrutura, um poder diferente de todos os outros. Conferiram a ela um poder diferente de todos os demais. E aí, por esse poder, essa estrutura, ela poderia comandar, ela poderia dar ordem a todos. E, por sua vez, os outros, eles teriam que obedecer a essa estrutura. E aí você diz, isso é ilógico. Não.
dentro de um contexto não é ilógico. Por quê? Nos primórdios, se vocês lembrarem, a vida dos seres humanos era muito difícil. Então ele precisava se submeter a essa estrutura superior que ou estava gerenciando toda a vida da comunidade, organizando os trabalhos, ou ele precisava se submeter, por quê? Porque essa estrutura com força iria lhe dar segurança de outros indivíduos, ou mesmo a segurança interna. Então, lhe dava uma segurança tanto interna quanto externa. Por isso que as pessoas admitiram a existência dessa estrutura superior. E aí o que foi que aconteceu? Uma vez que você admite essa estrutura superior, você passa a trabalhar dentro de uma nova perspectiva. Por quê? Porque você criou uma estrutura superior e deu poderes a essa estrutura superior. Então, há diferenciação no seu modo de agir, no seu modo de comandar as relações. Então, por isso que essa relação ela é diferente do direito privado. Essa estrutura que foi criada foi exatamente o Estado. Então, a estrutura criada foi exatamente o Estado. E como esse Estado ele tem poder para mandar em tudo e em todos que está dentro do seu território, então nós dizemos que essas relações elas são relações diferentes. As relações no direito público são diferentes das relações do direito privado. Por quê? Porque as relações no direito público, como o Estado ele tem esse poder de mandar em tudo e em todos, ele manda, todos têm que obedecer. Então essa relação ela não é mais de coordenação, é uma relação de subordinação, onde nessa relação de subordinação o Estado manda e todas as pessoas têm que obedecer. Certo? Então a diferenciação exatamente nisso. Por quê? Porque na relação do Estado com o indivíduo, ou esse indivíduo podendo ser as pessoas físicas ou pessoas jurídicas, e também as coletividades, ele tem predominância. Ele manda e todos obedecem. Então, as relações do direito público são relações de subordinação, onde alguém manda e todos obedecem. Quem é que manda? Exatamente o Estado. Tá certo? Então, seria exatamente a diferença primordial. Uma é relação relações de coordenação, o outro são relações de subordinação. Na relação de coordenação, as pessoas são livres. Então, as pessoas têm que ser convencidas para participarem dos pactos, para fazerem contratos, para fazerem acordos. Na relação de subordinação, não. O Estado determina, todo mundo tem que obedecer. Agora, o que pode se agir é exatamente nessas determinações, porque as determinações não podem ocorrer de qualquer maneira. Né? E aí você vai lembrar exatamente do que aconteceu com a Revolução Francesa, com a reformulação do Estado, com o princípio da separação dos poderes e tudo mais. Né? Então, visto isso, direito privado, direito público, nós temos que entender exatamente o direito público. E como eu mostrei para vocês, o direito público está centrado exatamente numa figura, que é a figura do Estado. Então, a gente tem que entender um pouquinho mais dessa figura aí do Estado. Essa figura do Estado, aqui na Unilab, vocês já viram, já dissecaram ela, numa disciplina chamada Ciência Política. Então, na disciplina Ciência Política, vocês já analisaram o que é o Estado, quais são suas características, por que ele foi pensado, para que ele serve, quais são as finalidades dele. Então, vocês já viram, vocês já tiveram um panorama geral do que é o Estado e por que o Estado ele foi criado. Né? Então, você já tem exatamente esta noção. Não precisa que a gente aqui esteja retomando. Eu vou simplesmente retomar os conceitos primordiais, os temas principais, para que você possa relembrar, tá certo? Então, tem várias teorias sobre a origem do Estado. As teorias organicistas, teorias contratualistas, enfim. Se você puder, né, você retome esse estudo, retome esse tema, porque ele é um tema importantíssimo para a nossa disciplina. Né? É em cima desse embasamento que a gente vai começar a construir o direito administrativo.
tá certo? Mas o que é importante? Eu lembrar a respeito do Estado, né? Primeiro, a primeira coisa que você tem que lembrar do Estado são as características do Estado, né? Vocês lembram quais são as características do Estado que vocês viram lá em Ciência Política? Pessoal, tem alguém aí? Ok. Obrigado pela sinceridade, meu amigo. Então, para aqueles que não lembram direitinho as características do Estado, eu indicaria que vocês dessem uma lida em um livro que é um livro básico, mas ele é muito bom para que a gente possa fazer essa revisão sobre o Estado, que é o livro Elementos de Teoria Geral do Direito, do professor Dalmo Undê de Abreu Dallário. Vou escrever aqui para vocês. Então, eu pediria a vocês que vocês procurassem esse livro aí, Elementos de Teoria Geral do Estado. Perdão, eu coloquei Elementos de Teoria Geral do Direito, Elementos de Teoria Geral do Estado. Ele vai ajudar nessa análise, ou seja, ele vai ajudá-los exatamente vocês a entenderem um pouco melhor o que é o Estado e como é que o Estado funciona. Tá certo? Já está aí no chat, eu deixei aí no chat, para que vocês possam depois procurar. Então, lembrando, na visão dos estudiosos da teoria do direito, dos estudiosos da ciência política, eles percebem, ou da teoria do Estado, eles percebem que seriam três elementos, né? Basicamente, seriam três as características ou elementos constitutivos do Estado para que você pudesse ter um Estado. Quais são eles? Soberania, território e povo, certo? Soberania, território e povo. Então, esses seriam os três elementos fundamentais para que você pudesse constituir um Estado. Hoje em dia vai muito mais além, né? Se você analisar as teorias mais atuais, além desses três, eles colocam um quarto elemento, que seria a finalidade. Ou seja, onde a finalidade do Estado é o bem comum, é a satisfação das necessidades públicas, ou as necessidades públicas principais. Tá certo? Então, por isso que a gente precisa ter esses conceitos em mente, porque é em cima desses conhecimentos que a gente vai construir esse conhecimento novo, que é exatamente o direito administrativo, tá bom? Então vamos lá. Você precisa de soberania, alguns chamam de poder. Eu entendo que é soberania mesmo. Então é soberania, território e povo. Soberania é o poder, né? E como eu já tinha explicado para vocês, esse poder que é conferido ao Estado não é um poder comum, não é um poder igual a outros poderes. Ele é um poder diferente de todos os outros. Por quê? Porque esse poder ele está acima de todos os outros. E por que você afirma isso? Porque o poder do Estado ele é um poder de última instância. E o que é que significa isso, ser um poder de última instância? Alguém sabe, poderia falar sobre isso? Poder de última instância significa que ele dá a última palavra.
certo? Então, poder de última instância é porque ele dá a última palavra. Ou seja, quando ele se pronuncia, todos os demais calam. E ninguém pode contrariar. Então, quando ele se pronuncia, todos os demais calam e ninguém pode contrariá-lo. Então, isso é que é um poder de última instância. Então, o poder do Estado, ele é um poder de última instância. Por isso que ele é soberano. Então, o que ele manda, todos têm que obedecer. Ninguém pode contrariar. Por isso que esse poder, que é um poder gigantesco, que foi concebido para ser o poder do Estado, ele precisa de mais dois fatores, ou de mais dois complementos. Primeiro, tudo bem, o Estado manda, mas ele manda aonde? Então ele precisa de um território para que essas decisões, para que as suas ordens, elas possam valer, elas possam ser aplicadas. Tá certo? Então, por isso que ele precisa do território. E no território é exatamente a dimensão espacial onde essas ordens vão ter validade. Onde essa pessoa vai poder mandar e ninguém pode questionar. Tem até um teórico, um doutrinador, que ele fala que o poder do Estado, a soberania, ele é um poder incontrastável. O que é que significa esse poder incontrastável? É que ninguém pode contrariar. Ninguém, absolutamente ninguém, pode contrariar o poder do Estado. Tá certo? Então, ninguém poderia contrariar esse poder do Estado. Então, por isso que ele chama de incontrastável. É para você perceber o tamanho do poder do Estado. Tá certo? Se você quiser fazer um comparativo, só para vocês entenderem. Pensem numa multinacional ou numa grande empresa que ela existe em escala mundial. Pode pensar qualquer uma delas. Essa grande empresa, ela acaba mandando, ela acaba exercendo sua influência porque ela tem um poder econômico. Mas eu pergunto a você, você é obrigado a comprar o produto dela? Não, né? Por que você não é obrigado? Porque a empresa é direito privado. A empresa, ela não tem o poder soberano do Estado. Então, como a empresa não tem o poder do Estado, ela é uma relação de direito privado. Na relação de direito privado é uma relação de coordenação, onde prevalece a vontade da pessoa. Então, se prevalece a vontade, a pessoa é livre para querer o que ela quiser, exercer a vontade que ela quiser, desde que não prejudique o outro, né? Porque nós vimos que direito é uma relação de convivência. Então, você percebe, você toma consciência de que essa empresa, ela não pode impor nada a você, enquanto que o Estado pode. Então, por isso que enquanto você estiver em um determinado território, você se submete às decisões do Estado que detém, que é o senhor desse território, né? Que exerce o seu poderio sobre este território. Tá certo? E aí você começa a perceber a diferença da relação privada para a relação pública. Então, por isso que a soberania ela é tão diferente. E ela precisa de um espaço, porque todo mundo que estiver dentro desse espaço tem que obrigatoriamente responder a ela. E aí você pensa o seguinte, você pensou que uma empresa, por mais rica que ela seja, você não é obrigado a comprar o produto dela. Ok. Segundo, essas empresas estão no Brasil. E no Brasil elas podem fazer o que elas querem, ou elas têm que obedecer ao que diz a legislação brasileira? Elas têm que obedecer aquilo que foi estabelecido pela legislação brasileira. Então, vocês veem, elas têm um poderio gigantesco, elas estão em vários países, elas têm escala mundial, mas em todo estado, qualquer que seja,
desde os maiores e mais prestigiados, mais poderosos economicamente, até os mais simples, né, menor poder ou prestígio político, eles se submetem. Né? Todos, sem exceção. Certo? Todos, sem exceção, eles se submetem. E aí você percebe, né, o que é a soberania. Você começa a formar a ideia do conceito de soberania e ver toda a grandiosidade. Né? Então, não adianta você ter soberania, ter um espaço, você não tem gente. Então, você precisa do povo. Então, você precisa da soberania, você precisa do espaço, que é o território, e precisa de gente para mandar. Você precisa do povo. Porque o povo são aquelas pessoas que têm um vínculo jurídico com aquele determinado Estado. Ou seja, que tem que obedecer o Estado onde quer que eles estejam, que estão atreladas a ele, e também o Estado ele vai dar essa proteção onde quer que essas pessoas estejam. Para você ver a importância desse vínculo jurídico. Quando, no ano passado, explodiu a pandemia, nós tínhamos brasileiros em várias partes do mundo. Né? E muitos desses brasileiros, eles não tiveram apoio dos países onde eles estavam, porque eles eram estrangeiros, eles não tinham vínculo com esses países, e aí tinham que retornar ao Brasil. Quem foi que ajudou eles a retornar? Foram os países estrangeiros? Não, foi o governo brasileiro. Ah, o governo brasileiro ele fez isso porque ele é bonzinho? Também não. O governo brasileiro não fez isso porque ele é bonzinho. O governo brasileiro ajudou os brasileiros a retornarem porque é um dever dele. É um dos deveres do Estado, proteger os seus nacionais. Por quê? Porque ele tem uma obrigação jurídica para com esses cidadãos, porque ele tem um vínculo jurídico. Por isso que existe o Ministério das Relações Exteriores, por isso que existem consulados, embaixadas, exatamente para isso. Tanto que o país ele possa ter relação com outros estados, como também ele possa cuidar das pessoas que estão fora do país. As pessoas que têm vínculo jurídico com ele estão fora do país. Tá certo? Então, essa é a ideia. E aí você percebe soberania, território e povo. E aí você começa a perceber uma coisa. Então, o Estado, ele precisa dessas três coisas. Mas todo o funcionamento do Estado, ele é correto? Ou tem alguns que agem de maneira errada? Para nós, na Idade Contemporânea, um modelo erradíssimo é o quê? São os modelos de Estado nazista e os modelos de Estado fascista. Né? São os dois modelos, os nazistas e os fascistas. Mas fora eles, nós temos também outros modelos, modelos ditatoriais. E nós sabemos que existem estados ditatoriais. Então você pega o modelo nazista, o modelo fascista e todos os estados ditatoriais, sejam eles de direita ou de esquerda. Se é ditatorial, está errado já. Então os teóricos de hoje, da ciência política, da teoria do Estado, eles já defendem que, além de você ter esses três elementos, você ter soberania, você ter o povo, você ter o território, você ainda precisa de um quarto, que seria a finalidade. Porque o Estado totalitário, o Estado que é uma ditadura, que é um Estado ditatorial, ele está errado nos seus primórdios. Porque ele não respeita o ser humano. Ele não respeita os direitos humanos. Então, é um modelo que a atual sociedade, pelo menos a atual sociedade ocidental, nega, não reconhece esses estados. Então, eles estão colocando um quarto elemento, que seria exatamente a finalidade pública, ou mais especificamente o bem comum, onde os governantes eles têm que agir para favorecer a todos, ou dar condições a todos para que se desenvolvam, para que consigam se desenvolver. Tá certo? Então, essa é a ideia. E hoje surgiu esse quarto elemento. Então, a partir daí, você começa a perceber essa nova estrutura, né? Que é o Estado. Pois bem, e aí, tão logo que você consegue esse conceito de Estado, que você entende o Estado, você começa agora uma segunda fase. Qual é a segunda fase? Né? É você entender
o funcionamento desse Estado, que é um modelo difícil, né? Você entender o funcionamento do Estado é difícil porque é uma máquina gigantesca, é uma máquina, algumas vezes, pesada, mas a gente tem que compreender, porque todos nós estamos inseridos dentro do Estado. Então, a gente tem que compreender. E aí você começa a perceber que o Estado, ele é toda a estrutura, certo? Então, o Estado, ele é a estrutura. Toda a estrutura montada para gerenciar a comunidade é exatamente o Estado. Então, o Estado, ele é a estrutura. Mas o funcionamento dela, ele vai variar de Estado para Estado. Né? Então, o funcionamento vai variar de Estado para Estado. Então, você tem o governo. E aí nós chegamos num ponto principal, que é nós sabermos a diferenciação entre Estado e governo. Né? Nós temos que saber diferenciar o que é o Estado e o que é o governo. O Estado é a estrutura. Eu estou explicando isso daqui para vocês em linhas gerais, né? Só a título de revisão, numa visão mais superficial, só para você voltar, para que você possa retomar os conceitos que você já estudou em outras disciplinas, né? Então, você tem o Estado e tem o governo. O Estado é a estrutura. E como você organiza a estrutura, como você faz funcionar essa estrutura, você tem exatamente a outra parte, que é exatamente o governo. Ou seja, como ocorrem as tomadas de decisões e como essas decisões são implementadas. Então, o governo, basicamente, ele está preocupado com o funcionamento do Estado. E aí os governos se diferenciam, né? Você tem governos de direita, você tem governos de esquerda, você tem governos de centro, aí você tem governos de centro-direita, de centro-esquerda. Então, você tem diferentes modelos de funcionamento, diferentes modelos de governo. Então, por isso que a gente tem que entender o que é o Estado e o que é o governo. E as duas coisas influenciam para a administração pública. Né? E as duas coisas influenciam na administração pública. Por quê? A estrutura. Se você tiver uma estrutura boa, se tiver uma estrutura boa, a chance de você conseguir ter um funcionamento bom é maior. Se você tem uma estrutura ruim, se você tem uma estrutura defasada, se você tem uma estrutura deficitária, a chance de você ter um governo bom é mais difícil. E aí, depende do grau, né? Se a estrutura é bastante deficitária, as chances são pequenas de você ter um governo bom. É mais fácil você ter um governo ruim. Então, a estrutura depende do funcionamento. E o funcionamento depende da estrutura. Tá certo? Então, por isso que vocês, como futuros administradores públicos, têm que entender essa relação entre Estado e governo. Vamos colocar aqui um exemplo, para que vocês consigam perceber melhor. Nesse momento de pandemia, os governos brasileiros, e aqui eu não estou colocando A, B ou C, eu estou colocando em geral. Quais eram os governos brasileiros que tinham UTI suficiente para a população? Porque a boca de todo mundo hoje, de todo governante hoje é, não, quem manda é a ciência, é a saúde, é a medicina, né? Pois bem, e a Organização Mundial da Saúde, né? Não, vamos obedecer à OMS, vamos obedecer à OMS. Pois bem, vamos obedecer à OMS. A OMS, ela tem sugestões para os estados de quantos leitos de enfermaria deveriam existir para a população, de acordo, então, a cada 1.000 habitantes, tantos leitos de enfermaria, tantos leitos semi-intensivo, tantos leitos de UTI. Ok? Então vamos lá. Vocês sabem quantos estados ou quantas cidades brasileiras respeitaram essas sugestões da OMS antes da pandemia? Jorge Fernando, você acertou. Luana, você acertou. Boiné,
você não sabe, né? Eu lhe digo já já. Mas os seus colegas já acertaram. Nenhum. Nenhum governo ele se preocupou com a saúde. Aqui no Brasil, não sei nos outros estados. Mas aí você começa a perceber. Você viu a pandemia chegar na Itália. Quando a pandemia chegou na Itália, o que aconteceu? Ah, tá faltando leite, tem que comprar UTI, tem que comprar respirador. Porque a Itália, nem todos os locais estavam preparadas. Aí você diz, mas porque a Itália, né? Ela é de primeiro mundo, mas não é tão organizada. Vou analisar o modelo da França. Do mesmo jeito. Sabe quem foi que socorreu a França? A Alemanha. Então, somente alguns países nórdicos e a Alemanha estavam preparados. Seguiram as sugestões da OMS. Todos os demais países, incluindo os Estados Unidos, estavam despreparados. Eu não digo os Estados Unidos todos, né? Mas numa visão geral. Que tinha estados que não estavam preparados. Então você começa a perceber isso. Então, aquela correria que houve no ano passado para criar UTIs, para criar leitos de enfermaria, para dar um jeito nessa situação, não foi porque a pandemia exigiu, é porque os governos já eram ineficientes. A estrutura já era deficitária. E aí, quando aparece um momento que exige uma estrutura melhor, simplesmente desnuda, né? E a maioria dos governantes estava mentindo para vocês, dizendo, não, agora a exigência mudou. Não mudou. A sugestão já existia. Agora, eles não cumpriram essas sugestões. A verdade é essa. A verdade nua e crua é essa. E aí vocês podem analisar. Aqueles que quiserem, vejam aí os números do Ceará, vejam aí os números de Fortaleza, antes da pandemia e durante a pandemia. Se o Ceará tivesse uma saúde já organizada, ele não teria passado pelo que ele passou. E nós não teríamos tantas mortes. Fortaleza, do mesmo jeito. Aí, se você pegar os municípios do interior, tem município do interior que não tem morte. Mas por quê? Porque, para eles, ele não tem uma estrutura boa de saúde. E aí, o que é que ele faz? Uma pessoa ficou doente no município, bota na ambulância e segue para Fortaleza. Aí, o número não é da cidade, é de Fortaleza. Mas a ineficiência está onde? Está onde a pessoa mora. Está onde a pessoa mora. Mas, para fins de registro, a pessoa morreu aonde? Em Fortaleza. Então, joga a culpa em quem? Em Fortaleza. Realmente, Fortaleza não merece toda a culpa que tem, não. Porque a culpa está lá na origem, está lá na residência da pessoa. E tem gestor safado que faz isso. Não, eu tenho que ter ambulância boa, né? Eu tenho que ter ambulância boa. Por quê? A pessoa tem aqui um problema de saúde, manda para Fortaleza. Hoje em dia, nós temos hospitais regionais, em Sobral, em Ixeramobim, em Juazeiro do Norte. Então, o que é que eles estão fazendo hoje em dia? Não, manda para outro município. Porque eu não quero a morte para o meu município. E aí eu chego aqui para os meus eleitores e disse, não, aqui não tem problema. Aqui não teve nenhuma morte. Teve sim. É porque é mascarada. Se você for analisar os fatos, se tiver um estudante de mestrado, ou até mesmo você, estudante de graduação, para mostrar a verdade e calar esses políticos safados, seria excelente, pessoal. Seria excelente. Mas, por isso que eu digo, se você analisar as exigências antes da pandemia e depois, você já vê que já era deficitária. Então, por isso que eu digo, a estrutura deficitária é. A estrutura deficitária é. E o governo? Se a pessoa é incompetente. Se a pessoa é incompetente, é pior ainda. Vamos analisar aí o nosso Ministério da Saúde, né? Então, quando foi que surgiu a ideia de que para nós vencermos a pandemia, nós precisávamos de vacinação?
maio, junho, né? Lá para maio, junho. Se o Brasil ele tem mais de 200 milhões de habitantes, ele já deveria ter, pelo menos, se preparado com seringas e agulhas para esses 200 milhões. Ah, mas a maioria das vacinas exigem dose dupla. Ou seja, 2. Então você pega a população do seu país e multiplica por 2. Então tinha que ter 400 milhões. Você sabe quando é que a licitação foi feita para comprar seringas e agulhas? Recente, não? Foi dezembro. Dezembro de 2020. E você já sabia que o problema, pelo menos dos 200 e tantos milhões de brasileiros, era maio e junho. Eles levaram 6 meses, para iniciar um processo licitatório, que ele já deveria ter feito anteriormente. Então, eu mostrei para vocês um problema de estrutura, que o número de leitos de UTI e de enfermaria e de leitos para a população brasileira é estrutura, e eu mostrei outro relativo a governo, que é o funcionamento. São duas coisas. Então, por isso que as duas coisas têm que funcionar. A estrutura tem que estar bem feita e o governo também tem que estar bem feito. Você tem que ter as duas coisas funcionando para que você tenha êxito. E nós estamos agora num momento em que muitas cidades estão mudando de governo, né? E aí o que é que vocês percebem? Vocês percebem que esses governantes, eles chegam e dizem, olha, o governante que se assume o governante de oposição, né? Perdão, eu tenho que fazer essa ressalva. Assume o governante, se o prefeito se reelege ou elege um sucessor, não, tá tudo ok, a gente vai precisar só remodelar, mas tá tudo ok. Né? Se vem de oposição, diz, não, tá tudo errado, o município está de cabeça para baixo. Né? E aí começa a falar das falhas do gestor. Mas veja quando ele sair, se ele perde uma eleição. Né? Veja quando ele sai, se ele vai deixar do mesmo jeito. É bom falar, fazer é que é difícil, né? Mas vamos lá. Então, digamos que um gestor, ele começa agora. Ele realmente tem uma estrutura deficitária. Mas ele tem gestão. Para isso que existe gestão. Você pode mudar essa estrutura deficitária? Pode. Você vai ter sacrifícios. Você pode mudar essa estrutura? Pode. Então, por isso que o governo pode ajudar na estrutura. Então, se o governo for bom, for um governo capacitado, que entendeu o que está fazendo, ele pode fazer determinadas políticas, e aí tem algumas delas que vão ser bastante chatas, porque ele vai ter que economizar para quê? Para que ele possa repor a estrutura. Ou, se a estrutura for deficitária, ou seja, está faltando coisa, ele compra aquilo que é necessário para possibilitar a estrutura para que você tenha um bom funcionamento. Ou então, se aquilo que está ineficiente, ou seja, é uma estrutura que já está sucateada, que já está ultrapassada, que ele renove, né, que ele atualize. Mas aí ele vai ter que fazer sacrifícios nos gastos. Né? Ele vai ter que deixar de gastar com algumas coisas para ele poder remodelar a estrutura e depois conseguir o funcionamento correto. Entendido? Então, por isso que a gente, e principalmente vocês, que vão ser bacharéis em administração pública, ou seja, vocês vão ser pessoas que vão ter consciência do que é e como funciona todo esse ambiente. Então, você tem que entender o que é estrutura e o que é governo, o que é Estado e o que é governo. E aí você tem que entender o funcionamento dessa máquina, que vai ter que ter exatamente a relação dessas duas coisas, o Estado e o governo. Né? E aí você tem o Estado, que é a estrutura, você tem um governo, que são as tomadas de decisões e a atuação para fazer o planejamento, para tomar as decisões, para fazer as execuções, e você tem a administração pública, que a administração pública é o conjunto das pessoas com a estrutura, né? Então, que é um conjunto muito mais abrangente. Então, você percebe
que quando você fala de administração pública, você fala de um tema extremamente delicado. Por quê? Porque você tem que entender de vários fatores. E você tem que conjugar todos esses fatores da melhor maneira possível para que eles funcionem em conjunto, como se fosse um conjunto harmonioso, para que você tenha um resultado positivo. E o resultado positivo, e aí a gente vai ter que chegar num ponto que é importantíssimo para a reflexão de vocês, como futuros bacharéis em administração pública. Tá certo? É um ponto importantíssimo para vocês. O que eu preciso fazer dentro dessa estrutura? Como eu consigo essa harmonia dessa estrutura? Vai ser delicadíssimo, porque você vai ter que analisar a estrutura, se a estrutura está bem montada, se não está bem montada, se não estiver bem montada, o que é que precisa mudar, o que é que precisa melhorar. Depois você tem que avaliar o material humano, né? O meu material humano é capacitado, é engajado, está motivado. Então você precisa analisar estrutura, precisa analisar material humano e precisa tomar as melhores decisões que possam ser eficazes, ou seja, possam realmente ser implementadas dentro dessa estrutura desse material humano. Então, é um fator muito complicado que vocês têm pela frente. É impossível? Não é impossível. Mas é delicado? É. É exigente? É. É muito exigente. Você conseguir fazer essa leitura. Mas você tem que perceber uma coisa. Muitas pessoas que estão lá não têm o mínimo de conhecimento técnico que vocês terão. As pessoas que atualmente estão em muitas dessas estruturas administrativas, seja no governo federal, seja nos governos estaduais, seja no governo do Distrito Federal, seja nos governos municipais, muitas pessoas não têm, estão perdidas. Tiveram que aprender realmente como autodidatas. Vocês não, vocês já vão com conhecimento. Vocês já vão com embasamento. Certo? E aí eu vou retomar aquilo que eu tinha falado para vocês. Então, essa administração pública é o conjunto de tudo isso, né? Tem que funcionar. E ele vai funcionar diferente, e o funcionamento da administração pública é diferente do funcionamento de uma empresa. E aí a gente vai analisar exatamente o que é essa diferença. Então, enquanto na empresa você tem que convencer o seu consumidor, na administração pública, a administração manda e todos obedecem. Sejam os servidores, seja o cidadão. A pessoa que está fora da administração, mas que é o objetivo principal da administração pública. Porque ele quer o quê? O bem comum. Ele quer o bem de todas as pessoas que estão sob sua responsabilidade. Tá certo? E aí, qual é o lucro da empresa? O lucro de uma empresa é a questão financeira, né? Como é que você avalia o resultado positivo da empresa? É o lucro. Quanto mais ela faturar, melhor. Né? Já no setor público, na administração pública, qual é o resultado positivo? Como é que você consegue avaliar esse resultado positivo? Porque é o bem comum. Ou seja, quantas pessoas foram beneficiadas? Quantas pessoas se desenvolveram? Quantas pessoas conseguiram trabalho? Quantas pessoas conseguiram educação? Quantas pessoas têm saúde? Quantas pessoas conseguiram melhorar suas condições de vida? Ou seja, os índices, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, por exemplo, quais foram os índices que melhoraram? Então, esse é o resultado positivo da administração pública. Então, você pode ver que a forma de pensar ela é diferente no setor privado para o setor público. Existe essa diferenciação de um setor para o outro. Então, a forma de atuação também vai ser diferente do setor privado e do setor público. Então, por isso que vocês estão aqui, que é para vocês analisarem o que é que o direito ele pode contribuir na atuação da administração pública, ou na organização e no funcionamento da administração pública.
tá certo? E o direito administrativo ele se insere aí. É a parte do direito que vai organizar, que vai ajudar na organização e no funcionamento da administração pública. Então, isso é o papel do direito administrativo. E como eu falei para vocês, o direito ele vai ser vital para a administração pública. Por quê? Como vocês já viram lá em instituições de direito privado, a forma como o ser humano se relaciona com o direito, ela é de um jeito no setor privado e de outro jeito no setor público. Como é a forma de atuação da pessoa com o setor privado? Né? Como é que a pessoa se relaciona? No setor privado, o ser humano pode fazer tudo, desde que não contrarie o direito, certo? Então, existe uma liberdade. Agora, essa liberdade ela é absoluta, ou seja, ele pode fazer tudo aquilo que ele quiser? Não. Então, ele pode fazer tudo aquilo que esteja de acordo com o direito. Ou então, ele pode fazer tudo aquilo que não contrarie o direito, ou seja, que não prejudique o outro. Tá certo? Já no setor público, a ideia é diferente. Por que é diferente? Porque no setor público, como ele manda e todo mundo obedece, então a administração pública também tem que se submeter aos seus próprios mandamentos, às suas próprias regras. Então, a regra, a norma vale para o cidadão e também vale para a própria administração pública. É tanto que a pessoa que faz parte da administração pública, seja ele um gestor, seja ele um executor, um agente, todos obedecem ao que está na lei. Ninguém dentro da administração pública pode contrariar a lei, certo? E só podem fazer aquilo que está dentro da lei, tá certo? Então, na administração pública, você só pode fazer o que está na lei. Ah, eu posso fazer alguma coisa que a lei não proíbe? Não, você só pode fazer o que está na lei. O que não estiver na lei, ela é proibido. Enquanto que lá, no setor privado, você pode fazer tudo aquilo que não contrarie o direito, ou seja, você pode fazer o que está na legislação, mas pode também fazer o que não está na legislação, desde que não contrarie o direito. Aqui no setor público, você só pode fazer o que está na lei. O que não estiver na lei é proibido. Né? O que não está na lei é proibido. Então, você percebe que esse ramo do direito, ele vai ter as suas diferenças. Por quê? Porque o objeto dele já é diferente. Então, como o objeto dele é diferente, ele tem que se amoldar, ele tem que se acomodar e se ajustar ao objeto dele. Tá certo? Pessoal, vocês entenderam até aqui? Tá todo mundo me acompanhando direitinho? Alguma dúvida? Ok. Eu agradeço aí a participação de vocês. Eu queria só pedir a vocês aí, a gente fazer 5 minutinhos aqui de intervalo, porque como eu estou ministrando 4 disciplinas, é terça, quarta e quinta, a voz às vezes a garganta dá uma secada, então eu queria pedir vocês para a gente fazer um intervalozinho só de 5 minutos. Aí 5 minutos a gente retorna, que eu vou retomar aqui a revisão de vocês, tá bom? Ok?
Vamos lá, pessoal, vamos retornar? Bem, retomando aqui o que a gente está fazendo aqui na revisão, né? Então, nós relembramos o que é o Estado, os seus elementos constitutivos, uma ideia da sua estrutura, para que ele serve. Tentamos ver como a sociedade se organizou para o seu funcionamento e como a relação da estrutura em si e das pessoas, elas têm que ser conjugadas. E é essa relação que forma a administração pública. Então, nós vimos essas interações. Ok. Então, vamos só retomar aquilo que a gente finalizou antes da gente fazer aqui o intervalo. E aí, o que é que a gente precisa entender, né, sobre isso? Como essa relação do Estado com as pessoas, sejam pessoas físicas ou jurídicas, ela acontece. Como é que essa relação acontece? Nós já vimos que é uma relação de subordinação. O que é uma relação de subordinação? Existe um dos participantes da relação, ou um dos integrantes da relação, ele tem uma posição superior do que o outro. Então, por isso que ele manda e o outro obedece. Então, um manda e o outro obedece. E isso é muito arriscado. Por quê? Se a pessoa que manda, ela quiser fazer o que quiser, a pessoa que obedece, ela vai sofrer muito. E nós já vimos exemplos disso, né? Na antiguidade, quantos imperadores não gostavam de uma pessoa e mandavam matar, sem dar explicação nenhuma. E hoje, você percebe que essa ideia de mandar matar, seria algo que deveria ser evitado, né? Porque você mandar matar não é saída para nada. Você tem que tentar reconstituir essa pessoa, você tem que tentar reensinar, reeducar. Então, ver formas para que essa pessoa ela consiga ser reinserida. Se não puder, então que ela fique afastada, que ela fique recolhida, que ela fique longe das outras pessoas. Né? Mas é tentar fazer com que essa pessoa seja reinserida na sociedade. Então, mas mesmo hoje as pessoas que em alguns países que adotam pena de morte, elas têm, é porque elas cometeram crimes hediondos, né? Então, essas pessoas que são penalizadas por morte é porque elas têm crime hediondo e ainda assim passam por um processo judicial que tem que obedecer ao devido processo legal, tem várias regras que precisam ser obedecidas para que ao final elas sejam julgadas e condenadas à morte. Que, ao meu ver, está errado, mas ainda existe. Mas o que eu quero colocar para vocês é que se esse poder ele não tiver bem estruturado, ele pode ser mal exercido. E quem é que vai sofrer nesse exercício? Preponderantemente a população, o povo. Então, e isso, o povo, ele sofre do Estado e, consequentemente, dos seus governantes, dos maus governantes, desde a antiguidade. Então, o ser humano, como ele tem a capacidade de superar os problemas, porque ele tem a racionalidade, essa situação, ele viu que até hoje ele não conseguiu gerar uma outra estrutura que substituísse o Estado. Então, até isso, ele, pela sua racionalidade, ele não conseguiu gerar uma nova estrutura. Mas, em compensação,
ele conseguiu fazer outro avanço. E foi exatamente o quê? Melhorar essa estrutura do Estado. Então, por isso que foi criada a ciência política, por isso que foi criada a teoria do Estado, para exatamente melhorar essa estrutura. E nos avanços dessa estrutura e nas teorias que regulamentam essa estrutura, ele vem inovando e ele vem se aperfeiçoando. E uma dessas situações é que o exercício, não o poder é ilimitado. A soberania, que é o poder do Estado, ele é realmente ilimitado. E aí vocês podem analisar lá as características, né? Da soberania, onde esse poder soberano, ele é ilimitado, ele é incondicionado, ele é imprescritível. Então, você não limita o poder em si, você limita o exercício do poder. Você limita o exercício do poder. Como? Você não deixa mais que nenhum ser humano ele detenha todo o poder do Estado. Nenhum ser humano pode mais deter todo o poder do Estado. E aí você pergunta, professor, como isso daí acontece, né? Como é que um ser humano ele não pode deter todo o poder, nenhum ser humano pode mais deter todo o poder do Estado? A forma que foi encontrada é partilhar o exercício desse poder com várias pessoas, né? Então, logo depois da Revolução Francesa, foi implementado dentro do Estado, né? Esse Estado que surge é o Estado diferenciado, é o chamado Estado de Direito. Onde no Estado de Direito, a maioria das pessoas só se lembram do poder legislativo que foi criado e da norma que é criada pelo poder legislativo, que são as leis. Então só se fala disso. Mas você tem que lembrar que, depois da Revolução Francesa, a estrutura do Estado se modifica. Onde você tinha uma estrutura única e agora você vai ter uma estrutura que teve uma discussão se ela seria tripartite, ou seja, se ela teria 3 partes, ou quadripartite, se ela teria 4 partes, né? E pela experimentação, né, tiveram as teorias, elas foram experimentadas pelas sociedades, pelos países, pelos estados. E a solução a que se chegou é que a melhor solução é quando esse poder ele é desempenhado em conjunto por 3 partes, né? Que aí convencionou chamar essas partes de poderes, né? E aí surgiu, ou foi, a ideia não surgiu, mas eles foram organizados em poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, né? Poder executivo, legislativo e judiciário. E aí o que é que acontece, né? O que é importante a gente entender? Surgiu um princípio, que é o princípio da separação dos poderes, né? Que aí pensou o Estado que o exercício, como esse poder é um poder gigantesco, ele não podia ficar na mão de uma só pessoa física. Então, deveria ser um poder que fosse compartilhado entre várias pessoas no mesmo patamar, que eles pudessem vigiar uns aos outros. Então, criou a ideia exatamente dos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Então, vamos aqui por partes, para fazer essa análise aí. Relembrar, não fazer análise, porque análise vocês já fizeram lá em ciência política, né? Que a gente está simplesmente rememorando para fins de direito administrativo o que é que você precisa relembrar aí do princípio da separação dos poderes. Então, o princípio da separação dos poderes, o que é que você precisa entender, né? Primeiro, o nome está errado. Primeiro de tudo, o nome está errado. E aí você se assusta, né? Como assim? O senhor está me apresentando um princípio, eu sei que é um princípio extremamente importante para as estruturas de Estado atuais, e o senhor disse que o nome está errado? É. Porque uma coisa que eu acabei de relembrar com vocês é que o poder do Estado ele é o chamado poder soberano, ou também chamado de soberania. E uma dessas características é que ele é ilimitado. E como é que você me diz agora que esse poder tem que ser separado? A soberania ela é ilimitada, incondicionada, indivisível e imprescritível.
Então, uma das características é que ela é indivisível. Ela não pode ser dividida. E como é que o senhor me disse que o nome do princípio é o princípio da separação dos poderes? Porque, na verdade, a nomenclatura dele está errada. Não é o princípio da separação dos poderes. Na verdade, é o princípio da organização de funções. E o que você faz aqui não é separar, não é dividir o poder existente, que é o poder soberano ou a soberania. O que você faz, na verdade, é organizar o exercício da soberania por várias pessoas. Certo? Então, o nome correto deveria ser o princípio da organização das funções do Estado, certo? Princípio da organização das funções do Estado. Então, o termo correto seria exatamente esse: princípio da organização das funções do Estado. Onde aquilo que você chama de poder, na verdade, ele é uma função do Estado. Então, o Estado tem 3 funções primordiais: executivo, legislativo e judiciário. Então, visto isso, que a nomenclatura está errada, a nomenclatura correta é o princípio da organização de funções, e que o nome poder também está errado, o nome correto é função, função executiva, função legislativa e função judiciária, que a função são atividades que são desempenhadas, né, pelo Estado. A gente tem que entender essas funções. Primeiro de tudo, na função executiva, ela tem a ver com a administração pública, em administrar. E o que é esse administrar? O administrar aqui, aí você diz logo, né? Executar as leis. Mas se você perceber, o legislativo, ele faz alguma coisa que contraria a legislação? Ou as normas? Não. Então ele também executa as leis. O judiciário, ele também faz algo que contraria as normas? Não. Então também ele executa as leis. Se você perceber, os 3 executam as leis. Então, aquela ideia lá que passaram no ensino médio, de que o poder executivo ele tem que executar as leis, está errado, está furado. Então, o que acontece? O poder executivo ele tem a função de gerenciamento da comunidade, gerenciamento da sociedade. Ele vai organizar as atividades da estrutura, né, as atividades da administração pública, de modo que ele possibilite que os integrantes da sociedade eles consigam exercitar os seus direitos, eles consigam se desenvolver. Tá certo? Então, o papel principal é exatamente de gerenciamento da comunidade. E aí você gerenciar a comunidade é você executar os serviços públicos, educação, saúde, emprego e renda, moradia, né? Então, nesse gerenciamento está os serviços públicos, está o momento atual, né? Porque no momento atual, o que acontece? Tem que existir a vacinação. Mas essa vacinação, ela é voltada para quem? Para todos ou para algumas pessoas? Essa vacinação tem que ser voltada para todos. Então, socorro em tempos de crise. Então, além dos serviços públicos, nós temos o socorro em tempo de crise, também está com o executivo, a administração das finanças públicas, né? Porque quem controla, quem arrecada e gerencia a maior parte do dinheiro público é exatamente o poder executivo. Então, por isso que quando você começa a analisar, o executivo, ele é uma das funções primordiais, porque é ele que tem a maior atribuição de gerenciar a comunidade. E aí você vai analisar o legislativo, o legislativo antigamente só tinha uma função, né? Que era fazer as normas. Hoje em dia, na realidade, ele tem 2, né? Que é fazer as normas e fiscalizar o executivo. Então, fazer as normas e fiscalizar o executivo. E, por sua vez, você tem o judiciário, onde o judiciário não é dizer o direito, simplesmente, é resolver os conflitos. Então, a função do judiciário é resolver conflitos. Então, daí você vê, por isso que esses poderes eles são diferenciados.
E aí, se você analisar, você vai ver o seguinte, o poder executivo, ele é um poder que ele é chamado unipessoal, Professor. que ele é centralizado em uma pessoa, certo? Só um instante. O poder executivo, ele é centralizado em uma pessoa, que é exatamente o chefe do poder executivo. O legislativo, não. Você tem os legisladores, você tem os parlamentares. E aí é um poder que é compartilhado. Ah, professor, mas geralmente tem um presidente da Casa Legislativa. Por isso nós falamos muito do presidente do Senado, presidente da Câmara, presidente da Assembleia, presidente da Câmara de Vereadores, mas ele tem a função administrativa, ou seja, ele administra, mas quem toma a decisão é o conjunto dos parlamentares, é o conjunto dos legisladores. Então, é um poder compartilhado entre todos os legisladores. E no judiciário, você tem os vários magistrados, né? E aí você tem as chamadas instâncias. Você tem um que julga e outro que revisa. Então, também é um poder compartilhado. Então, você percebe que o poder onde a pessoa ela corre mais risco, onde nós corremos mais riscos, é exatamente no executivo, porque ele é o poder unipessoal. E ele é centralizado numa pessoa só. Ah, professor, mas trabalham outras pessoas. Mas todas as outras pessoas que trabalham lá ou são auxiliares ou são agentes, cumpridores de ordem. Ou eles auxiliam no trabalho, ou eles cumprem as ordens que foram determinadas pelo primeiro escalão. Então, por isso que no executivo nós corremos mais os riscos de você desviar do caminho. Tá certo? Quem foi que perguntou? Pode falar. Sim, professor, fui eu. Eu não entendi muito bem sobre o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele resolve conflitos. O que é isso? Na nossa vida, quando nós começamos a interagir com as pessoas, na maioria das vezes, nós nos relacionamos bem. Nós nos relacionamos de uma maneira harmoniosa. Ou seja, nós nos relacionamos com as outras pessoas e as outras pessoas interagem conosco de maneira pacífica, ordeira, sem tantos problemas. Mas, em algumas situações, nós podemos ter contendas, litígios, brigas? Pode. É natural. A convivência humana, ela vai gerar momentos de litígio, momentos de contendas, em que as pessoas elas vão discordar sobre determinadas situações. Isso é natural. Você pode ver que você vai ter essas visões diferenciadas na sua família, no seu trabalho, com seus amigos, na sua religião, onde quer. Por quê? Porque as pessoas, elas têm entendimentos diferentes. E por conta desses entendimentos diferentes, para as diferentes situações, elas podem achar formas diferentes de resolver o caso. Certo? O ideal seria que as próprias pessoas que tenham algum problema, que tenham uma divergência, que tenham um litígio, elas resolvam por elas mesmas. O ideal seria isso. Se as pessoas elas conseguissem resolver seus próprios problemas. Agora, sempre é possível? Não. Uma série de fatores, né? Questão emocional, questão de perfil psicológico, tem uma série de fatores. Má vontade, são uma série de fatores. Ou porque ambas acham que a situação é uma situação complexa, que não dá para se avaliar de maneira fácil, e aí realmente a situação, pela complexidade, querem utilizar de uma outra pessoa para conseguir mediar a situação. Ok. Então, por isso que o judiciário existe para fazer uma pacificação social. E o que é a pacificação social? Trazer a paz à sociedade. É resolver exatamente os conflitos. Resolver as divergências que acontecem em sociedade. Por que essas divergências elas não podem continuar a existir? Porque senão as pessoas vão começar a se estranhar e chegar até excessos. Excesso de partir para a violência física e ter resultados que são indesejados, que é inclusive a morte. Tá certo? Então, por isso que o Poder Judiciário ele tem essa função da resolução de conflitos. Então, quando a pessoa tem um conflito, não consegue resolver por elas mesmas, né? Ou seja, as próprias pessoas que compõem o conflito, se elas não conseguem resolver, elas têm que levar ao judiciário, a fim de que o judiciário dê a palavra final, a fim de que o judiciário resolva por elas.
Se elas não foram capazes de resolver por si próprias, então surge o judiciário para que o judiciário resolva por elas. Tá certo? Tá certo, professor. Obrigada. De nada. Então, retomando aqui. Então, nós vimos que esse princípio da separação dos poderes é, na verdade, um princípio de organização de funções, e o termo poder está errado, e o termo correto é função. Então, você, na verdade, não tem os poderes executivo, legislativo e judiciário. Você tem as funções executiva, legislativa e judiciária. E aí, dentro dessa perspectiva, você começa a ver que cada um tem as suas atuações, ou tem as suas funções básicas. Por quê? Porque ela não deixa de executar as outras, mas ela vai executar de maneira prioritária uma ou algumas e deixar outras para outros poderes executarem com maior autoridade, tá certo? Então, por isso que você tem essa distinção, você tem essa diferenciação dos três poderes, que na verdade são três funções, tá certo? A Tainara aqui tem uma dúvida. A Tainara perguntou, caso o chefe da função executiva cometa algum erro, e ela colocou aqui, contra a lei, quem fica responsável pelas medidas cabíveis? O legislativo ou o judiciário? Tainara, excelente pergunta, e já respondendo a sua pergunta, né? Porque eu disse que cabe que os poderes eles se limitem entre si, que eles se fiscalizem e que eles se limitem entre si. Então, o que é que acontece? Se o chefe do executivo ele faz algo de errado, cabe a algum dos outros dois poderes ou alguma das outras duas funções fazer essa fiscalização, avaliar e atuar para corrigir o chefe do executivo. E aí, como é que você faz isso? Né? Nós temos todo Estado, ele tem uma norma principal, que ela é chamada de Constituição. No Brasil, como a Constituição, nós somos uma federação, ou seja, nós temos um poder central e várias unidades periféricas, e vários poderes periféricos, nós temos uma Constituição que regulamenta essa federação. Por isso que ela é chamada de Constituição da Federação ou Constituição Federal, porque é a Constituição da Federação, do poder central, que representa o poder central. Então, de acordo com a nossa Constituição Federal, quando algum chefe de executivo ele comete algum delito, ele transgride alguma norma, você tem que ver se essa transgressão ela foi uma transgressão comum ou se ela foi uma transgressão por crime de responsabilidade. Então, você tem que ver se foi uma transgressão comum ou por crime de responsabilidade. Se foi uma transgressão por crime comum, ou seja, um crime que qualquer cidadão pode cometer, aí ele vai ser avaliado pelo judiciário. É o poder judiciário que vai fazer esta avaliação, através de algum dos seus órgãos. Se essa transgressão ela foi por crime de responsabilidade, ela foi no que diz respeito ao exercício do mandato dele, ao exercício da atribuição dele como chefe do executivo, aí ele vai ser julgado pelo legislativo. Então, por isso que você tem que avaliar se foi por crime de responsabilidade ou se foi crime comum. Crime de responsabilidade, o legislativo competente. Se foi crime comum, é pelo próprio poder judiciário. Tá certo? Você conseguiu entender, Tainara? Ok. Pronto. Então, vamos retomar aqui. Visto isso, então, nós vimos o princípio da separação dos poderes, na verdade, é o princípio da organização das funções, os poderes executivo, legislativo e judiciário. Claro que eu estou falando aqui para vocês de uma maneira muito simples, rudimentar, porque a finalidade dessa aula é meramente uma revisão. Né? Nós estamos aqui somente para fazer uma revisão daquilo que vocês já viram no início do semestre passado, mas como ocorreu há 10 meses atrás, a gente está retomando agora. Certo? Então, ok. Nós vimos o princípio da separação dos poderes, e aí o que mais
ou quais são as outras situações do princípio da separação dos poderes que são importantes para nós. Os outros temas que são importantes para a gente é o princípio da separação dos poderes. Se você analisar, antes da separação dos poderes, nós tínhamos as monarquias. E nessas monarquias, todo o poder estava na mão do rei. Então, as funções executivas, as funções legislativas, perdão, na época não existia lei, né? Antes da Revolução Francesa não existia lei. Então, as funções normativas estavam, então o termo correto é funções normativas. A função executiva estava com o rei, a função normativa estava com o rei e a função judiciária também estava com o rei. Todas as funções estavam com os reis. E eles delegavam as funções que eles quisessem, aquilo que eles quisessem, e eles decidiam o que queriam. Né? Com o princípio da separação dos poderes, não. Isso acaba. Só. Todos nós temos que obedecer às normas. E aí, para exatamente tirar esse poder normativo do rei, é que criam a lei. E aí, por isso que esse poder que vai ser responsável pela criação das leis, que não vai estar de acordo com a vontade do governante, mas sim com a vontade do povo, é o poder legislativo. Então, você tem que analisar como é concebido o poder legislativo, que esse poder legislativo, a função primordial dele, no primeiro momento que ele foi criado, era fazer a lei, e a lei não era para representar a vontade do governante, e sim a vontade do povo, dos governados. E que todos, o Estado e os governados e os cidadãos, tinham que se submeter a essa mesma lei. Né? Então, a lei era para ser cumprida, era para ser obedecida por todos, sem exceção. Desde o rei até o cidadão mais simples. Todos deveriam cumprir as determinações do Estado. As determinações da lei, perdão. Então você começa a perceber que esse cenário mudou, né? Onde antes o povo era mais oprimido, agora, dentro do princípio da separação dos poderes, essa possibilidade de opressão contra o povo diminuiu. Né? Por quê? Primeiro, o governante ele não faz mais as normas do jeito que ele quer. O governante, que é o chefe do executivo, ele pode ter suas ideias, mas ele tem que passar pelo legislativo. E aí o legislativo ele tem que fazer aquilo que o governante quer ou que a população quer, que o povo quer. Ele tem que fazer o que o povo quer, porque ele é a casa do povo. Então, só isso daí já é para limitar o poder do governante, do chefe do executivo. Tá certo? Terceiro, os atos de qualquer pessoa, seja o chefe do executivo, sejam dos parlamentares, sejam dos próprios juízes, podem ser revistos. Se alguém cometeu infração, deve ser revista. Tem que ser avaliada. E, se for efetivamente errada, tem que ser punida. E quem é que avalia tudo isso? O judiciário. E aí você cria uma outra estrutura, que é o Ministério Público, para fazer exatamente essa, com a incumbência de fiscalização. Então, hoje em dia, as chances de opressão... o governante ainda pode oprimir o povo? Pode. Mas, de acordo com a estrutura atual, é mais difícil. Na antiguidade era mais fácil, na Idade Média foi diminuindo, e hoje em dia está diminuindo. Não quer dizer que é impossível. Ainda é possível, mas é bem mais difícil. Certo? O Boiné está fazendo aqui uma pergunta. Por que o poder executivo ele é unipessoal? Então, o chefe do poder executivo ele é unipessoal, por quê? Porque as decisões mais importantes são tomadas por aquela pessoa. Isso que eu estou falando para vocês é no modelo brasileiro, né? É uma república federativa, certo? Uma república federativa presidencialista. Então, aqui no Brasil, por sermos uma república federativa presidencialista, então, o governante é ele que vai tomar as decisões. Os ministros são auxiliares. Então, se o ministro decidir alguma coisa e o presidente quiser mudar, ele pode? Pode. Porque no executivo, quem dita a palavra final é o executivo. Então, ninguém pode contrariar ele. Por quê? Se alguém contrariar, ele vai lá e muda.
E aí o que acontece? A gente vai aprender, vocês vão aprender posteriormente, que dentro da administração pública nós temos gestores e temos agentes. Qual é a diferença do gestor para o agente? O gestor é aquele que toma decisão. O agente é aquele que cumpre decisão. Certo? Então, dentro do executivo, quem vai mandar em todos os gestores, quem é o principal gestor? É o chefe do executivo. Ah, tem outros gestores além do chefe do executivo? Existe. Mas todos os outros gestores que existem dentro do executivo, eles são auxiliares, diretos ou indiretos, do chefe do executivo. O que quer dizer isso? Que tudo passa, ou deveria passar, pelo chefe do executivo. E se alguma coisa contrariar o chefe do executivo, ele pode remodelar. Claro que dentro dos limites legais. Porque hoje em dia, também o chefe do executivo ele não pode tudo, né? Hoje em dia existe a legislação, como eu estava falando para vocês, e aí todos têm que obedecer à legislação. Tá certo? Então, o agente, o nome já está dizendo, né? Ele só tem o cumprimento, ele só tem a execução da norma. E o gestor é aquele que decide, sendo que o principal gestor é o chefe do executivo. Todos os demais, no caso do governo federal, o presidente, os ministros, eles são auxiliares. Os secretários, chefes de departamento, todos eles são auxiliares. Eles são gestores que tomam decisões, mas eles são auxiliares. Né? É uma cadeia existiria uma cadeia de comando. E aí todos têm que estar de acordo com aquilo que foi estabelecido pelo gestor principal. Ok? Tá certo? E é aquilo que eu expliquei para vocês. Já no legislativo, o presidente ele tem funções administrativas. Ele não toma as decisões. No judiciário também. No judiciário, cada juiz tem sua atribuição e cada órgão, cada magistrado tem suas atribuições. Né? E aí, dentro das atribuições deles, eles decidem. Os presidentes dos tribunais, eles, na verdade, têm funções administrativas. Eles organizam administrativamente o funcionamento. Né? Mas somente isso, nada mais. Ok? Vocês conseguiram entender isso daí? Alguma dúvida?